bom dia, acorda nação, Mengão ganhou, finalmente, ganhamos a primeira do Campeonato Brasileiro, os primeiros 3 pontos, agora, será que vai? Segunda vitória seguida pela primeira vez esse ano? O jogo não foi dos melhores, não foi, mas o importante foi ter conquistado 3 pontos. O importante foi ter saído com a vitória. E o importante é que Cebolinha e Pulgar fizeram 2 golaços. Flamengo venceu o Vitória por 2-1 ontem no Barradão, conquistou os 3 primeiros pontos. E é isso que importa de verdade. Então, simbora começar essa quarta-feira já feliz com a vitória do Flamengo, que além de trazer tudo que rolou no Barradão, inclusive as falas do Felipe Luiz na coletiva após a vitória, tem também uma notícia importante sobre renovação de contrato. Então simbora, que o vídeo de hoje tá recheado de conteúdo. Se inscreve aqui no canal do Choque, ativa o sininho da notificação e bora lá para mais um vídeo. Começando a falar do nosso querido Pulgar. Que jogador maravilhoso. Costuma ser, no carnaval, depois de 9 meses, ter um presente, né? Pois então, o Pulgar resolveu inverter um pouco o jogo. Depois de 9 meses, Pulgar volta a marcar com a camisa do Flamengo. O último gol do Pulgar tinha sido no dia 16 de abril, 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, goleada do Mengão contra o Juventude 6-0. Quem se lembra desse jogo? Pois então, foi a última vez, tinha sido a última vez que o Pulgar tinha marcado um gol. Porém, entretanto, todavia, nosso querido Pulgar meteu uma bomba de fora da área, um golaço para abrir o placar ontem no Barradão e abrir os caminhos da vitória para o Flamengo. Depois veio o Cebolinha também, com um belo gol. Foi 2 gols lindos ontem. Aí veio uma falha na defesa, não só defesa, como no time inteiro. Vitória fez um gol, porém, poderia ter sido pior, poderia ter sido um empate. Contra o Inter a gente empatou com pênalti. Ontem poderia ter empatado o Vitória com o pênalti. Porém, a gente tem o nosso paredão, a gente tem o Rossi no gol. Rossi foi lá, defendeu o pênalti e sacramentou de vez a vitória do Flamengo 2-1. A gente estava precisando dessa vitória. Felipe Luiz, na coletiva, admitiu que precisa reformular e mudar tudo. Corrigir todos os setores. Felipe Luiz admitiu e eu trago para vocês tudo que o Felipe Luiz falou sobre a partida de ontem entre Flamengo e Vitória no Barradão. Confere aí. Sai com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola, demorou também a entender o jogo e isso nos levou... Abre. Perdi onde é que eu tava. Não, isso sim. Não, isso fez com que nossa equipe perdesse muitas bolas, não conseguíssemos sair do nosso campo. E o jogo claramente estava pedindo profundidade. Tanto é que o segundo gol do Cebolinha veio um ataque ao espaço. E tínhamos poucos jogadores com essa característica no primeiro tempo. No segundo tempo, com o resultado, eu sabia que o jogo pedia isso, mas com o resultado esperava com algumas correções que melhorasse, e melhorou. Acabamos tomando o gol no nosso melhor momento do jogo, onde a gente já estava com mais controle, já
dominando e controlando todas as ações, e veio num erro nosso, acabamos sofrendo o gol, onde ficou, claro, é um jogo muito aberto, e a partir daí, claro, como eu falei, ganhar era super importante, muito mais fácil corrigir a equipe ganhando do que perdendo, mas sem nenhuma dúvida temos aí muito caminho coisas para corrigir e muito caminho para percorrer. O Campeonato Brasileiro é sempre para mim o mais difícil de conquistar. É o campeonato onde tem mais desafios, onde todas as equipes elas te colocam em dificuldades, as viagens, os campos, o tipo de estádio, o tipo de grama muda, tem grama sintética, tem esse campo de hoje que infelizmente está em péssimas condições, não era ruim, sempre foi um campo bom, e infelizmente hoje assim, então ele te leva a esses desafios, onde também joga com 8, 10 equipes que lutam todo ano para ficar na parte de cima da tabela. Então é um campeonato muito competitivo, e indo jogo a jogo e corrigindo jogo a jogo, e principalmente melhorando a nossa parte física jogo a jogo. Sim, na nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo, mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola, e não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos, e essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva, até mesmo, se eu não me engano, o gol e o pênalti vieram de erros técnicos e contra-ataque, então estamos sofrendo com transições, e nesse aspecto aí temos que melhorar. Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Quando o Paquetá veio, tínhamos 6 volantes, agora com a saída do Alan temos 5, não precisávamos de volante para esse elenco, não precisávamos dessa posição em concreto, e pensamos nele para meia. Ele está jogando na meia direita, a posição que ele jogou e joga no West Ham, jogou em todos os lugares lugares do ataque, na esquerda, na meia esquerda e na meia direita. A única diferença é que muitas vezes ele vai precisar marcar como um extremo, mas hoje eu tentei fazer com que o modelo fosse para que ele pudesse pressionar alto, não conseguimos encaixar nossa pressão muito pela perda da nossa bola, e ele acabou sofrendo mais do que eu esperava, né? E acabou tocando menos na bola do que eu queria. Mas é isso, uma evolução constante, ele vai se soltar, um jogador com uma qualidade tremenda, e eu tenho certeza que ele vai voltar ao nível dele. Não, a gente treina todos os setores juntos, depois, claro, existem os treinos setoriais e tudo mais, que eu passo todo o conteúdo sempre durante toda a semana, e a nossa evolução é coletiva, né? Sempre penso em corrigir todos os setores do campo. O nosso refino técnico do jogo do Maracanã foi muito melhor com o passar dos minutos, os jogadores foram se soltando, mas a maioria dos jogadores que jogaram aquele jogo não estavam hoje. E como eu falei, o gramado nessas condições, o adversário que nos impôs uma pressão que era difícil de sair, e precisávamos desse refino técnico e também de profundidade, não conseguimos, então isso nos empurrou cada vez mais para perto da nossa área, e acabamos sofrendo. Mesmo assim, soubemos sofrer bem no primeiro tempo, e fomos com um resultado muito positivo para o segundo tempo, pelos jogadores determinantes que temos. Depois, no segundo tempo, como eu falei, no melhor momento nosso, acabamos tomando esse gol que deixou tudo aberto. Bom, para mim não mudou nada. Eu penso que o futebol na minha vida é prioridade absoluta. O Flamengo, eu já falei várias vezes, o Flamengo é prioridade para todos nós, por em cima, inclusive, das nossas famílias. Então, o Carnaval é uma festa para a população que pode curtir. Os jogadores, enquanto eles têm compromissos, eles têm que ser prioridade do futebol sempre. Viram só? Essas foram as falas de Felipe Luiz, e eu tenho que concordar com ele em vários aspectos. Realmente, precisa dar uma reorganizada em todos os setores. Léo Ortiz está voltando muito mal nesses jogos. Léo Ortiz tem um futebol maravilhoso. Não sei o que aconteceu com ele nesse meio tempo. Não sei se ele não tá confiante. Não sei o que tá acontecendo. Mas do jeito que tá, não tá bacana. Ele tem um bom futebol, então precisa só dar uma reorganizada em tudo. Tá precisando, não só nele. O time do Flamengo não tá sabendo ainda lidar com a bola.
Parece que não tem como desaprender se jogar bola, gente. Mas então é sentar, entender, reorganizar, como o Felipe falou. Porque tá chegando jogos importantes. Domingo tem quartas de final do Campeonato Carioca. Na outra semana já tem o jogo contra o Lanús na Recopa, como o Felipe falou. Então tá precisando reformular e reorganizar tudo. E sobre carnaval, nosso querido Felipe Luiz falou também, né? Carnaval é pra gente aqui, ó. Aproveitar essa boemia pra gente. Os jogadores não têm que pensar em carnaval. Tem que ver o que estão errando. Se reestruturar, como o Felipe falou. E engatar uma sequência e voltar a ser o Flamengo que a gente conhece, que a gente sabe que o Flamengo sabe jogar bola. Então, galera, esquece que tá em carnaval. Esquece que vocês moram no Rio de Janeiro, que tem Sapucaí. Esquece isso tudo. O foco agora é o Flamengo. Não tem muito... Não tinha nem que passar isso pela cabeça. Não tinha nem que ter tido essa hipótese. Tá, galera? Vamos estar focadinho aqui, ó, no que importa, que é o futebol. Tá? Deixa o carnaval pra gente aproveitar, os torcedores. Então, simbora, porque esses 3 pontos foi muito importante e agora tem domingo contra o Botafogo. Mas antes disso, trazer uma notícia aqui pra vocês. 2, na verdade. Uma que, como vocês viram, Alan finalmente se apresentou ao Corinthians. Saiu, acabou a novela Alan. Não temos mais o que falar. Tá confirmada a saída de Alan. Já tá lá em São Paulo, já tá no Corinthians e tá tudo certo. Mas trago notícias de renovação de contrato. E essa renovação é muito importante. Diretoria do Flamengo nos próximos dias vai sentar para estar renovando o contrato, discutindo, né, a renovação de contrato do Everton Araújo, volante, 22 anos, tem sido bastante elogiado pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz tem um plano de carreira para ele e vem sendo bastante utilizado. Ontem mesmo entrou, participou bonito. Ele tem muito futuro, na minha opinião. 22 anos só, moleque novo. E a ideia... Betânia, mas já tá acabando o contrato dele? Não, não tá. É só dia 28. Mas a ideia é justamente isso. Valorizar o jogador. Valorizar pelas suas boas atuações. Porque ele tá despertando interesse internacional. Então, o Flamengo precisa renovar esse contrato. Valorizar o Everton Araújo. Fazer o reajuste salarial que ele tá merecendo. E também tá aquelas modificadinhas nas cláusulas. Que se algum europeu realmente quiser investir no Everton Araújo, o Flamengo tá blindado a isso e não sair perdendo. Para tá dificultando essa saída do Everton Araújo. Então, a diretoria já tá ciente da importância do Everton Araújo no time e já vai sentar para discutir essa renovação de contrato do nosso garoto. Então é isso. Bora aproveitar essa quarta-feira. Jogo de meio de semana já foi. Flamengo empacou 2 vitórias seguidas. Tá fluindo, gente. Tá indo devagar, mas tá fluindo. Mengão vai começar a embalar, se Deus quiser. Então bora aproveitar o resto dessa quarta. Amanhã estou de volta, logo cedinho, trazendo mais informações para vocês. E daqui a pouquinho, Choque aparece aqui no canal para atualizar vocês. Então por isso que eu falo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação para vocês não perderem absolutamente nada. De graça, não custa nada. E isso é muito importante pra gente. Então galera, um grande beijo. Fui, até amanhã.